novamente em 2022, depois da pandemia. A gente tinha a sensação, eu e as meninas, que a gente não sabia mais fazer as coisas. Quando a gente começou a coordenação, a gente tinha muito medo de não conseguir fazer o ágape. A gente tinha medo de não ter pessoas para servir. A pandemia, acho que ela deixou o grupo muito numa escassez assim, de pessoas. E aí, quando a gente soltou as inscrições e quando a gente viu tinha 150 servos, a gente ficou muito feliz, assim. A gente tinha entrado numa força-tarefa de mandar mensagem para as pessoas, chamando de volta, fazendo convite para estar no ágape de novo, porque a gente sabia que as pessoas estavam muito abaladas com aquela situação de não estar vindo no grupo. Por conta da pandemia, muitas pessoas se afastaram, sabe? A gente não tinha nem missa para vir, então acaba que foi algo natural, assim, de se afastar do grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha pessoas que fizeram o 6º ágape, que foi o último antes da pandemia, né? Que tava doida para servir, porque nunca tinha trabalhado, sabe? Nunca tinha feito o que alguém fez por eles, que acho que é a sensação que todo servo tem. Então, a nossa rede de apoio para fazer o acampamento foi muito grande. Todos os servos sem júnior, o pessoal do CECEM também ajudou muito a gente chamou uma galera para ser monitor, porque a gente não sabia mais como era fazer as coisas sem ter essa ajuda, assim. Então, os servos tinham pessoas que a gente conseguiu trazer de volta, graças a Deus. Foi através do ágape que muitas pessoas voltaram para o CECEM ou para o CECEM Júnior. Mas também a gente tinha muito servo que a gente sabia que a gente podia contar, sabe? Ele era, sei lá, intercessão, mas foi lá no sítio ajudar a limpar, porque a gente não tinha tantas pessoas assim. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu trazer pessoas de volta para a igreja, eu acho que quem ainda estava aqui, a gente conseguiu trazer um reavivamento muito forte para o coração. Acredito que foi muito gratificante, não só para mim como coordenadora, quanto para todo mundo, assim, tanto os campistas quanto os servos que voltaram. Acredito que olhar pro salão cheio de novo, ter pessoas, a gente poder ter contato, a gente poder se abraçar, ficar perto e ter de volta aquele sentimento de, poxa, o CECEM Júnior voltou, a gente está de volta em casa, a gente tem de novo um lar que as pessoas podem estar perto. Porque antes era muito difícil, né? Tava na pandemia, as pessoas não conseguiam fazer nada além de assistir lives, então chegar aqui e você poder abraçar alguém, você poder ter momentos de novo, acho que foi muito incrível. Esse ágape, ele não foi só um momento de superação para o CECEM Júnior, mas acredito que para a igreja inteira. Foi o primeiro acampamento depois de tudo o que aconteceu. Então, olhar para isso e ver que deu certo, que em tão poucos servos a gente conseguiu fazer acontecer, sem sítio, sem muita coisa, é gratificante.
Como que foi fazer o sétimo ato? Para mim foi um momento muito importante, porque foi quando eu conheci o amor de Deus, tive a primeira experiência com Ele de verdade. Foi quando eu realmente senti conexão com Ele, e desde então eu tenho vontade de continuar procurando, continuar buscando intimidade com Ele e seguindo no caminho. O sétimo ágape para mim foi uma experiência muito boa, onde eu me aprofundei mais no amor de Deus. Eu já conhecia esse amor, só que foi uma experiência muito boa, porque eu pude me encontrar mais a fundo com Deus. Além disso, eu conheci pessoas incríveis que me ajudaram a caminhar, que fizeram história na minha vida. Foi assim, fora do normal, quando eu paro para pensar, porque foi o primeiro contato verdadeiro que eu tive com Deus. O primeiro momento em que eu conheci um amor grandioso, uma coisa que era incrível, aquilo que tomou conta de mim, sabe? E tanto porque eu sempre ouvi na minha família, sempre ouvi a minha irmã falar, a minha irmã viver aquelas coisas, só que eu não entendia, eu não sabia o que era, e a questão é que foi uma grande virada de chave na minha vida o acampamento. Foi transformador, foi onde eu passei de uma pessoa que muitas vezes era incrédula a ter uma fé que nem eu imaginava que eu podia ter, a realizar coisas que nem eu imaginava que podia realizar. Então, foi simplesmente algo incrível, foi algo maravilhoso. É difícil definir, porque talvez tenha sido aquilo que eu sempre sonhei viver, mas que eu nunca tivesse vivido ainda. Então, foi uma virada de chave gigantesca na vida, foi o que transformou tudo. Foi algo muito incrível na época, porque tinha acabado de passar a pandemia, então eu tava meio que perdido na minha vida. Depois de tanto tempo preso dentro de casa, tava meio que um sem rumo, sem amigos direito, sem um destino. E aí eu vi a oportunidade de fazer, e aí eu fui. E lá foi algo, incrível, apaixonante desde o primeiro momento em que eu fui com meus amigos. Na primeira dança que teve, eu já falei, vamos se entregar, porque isso daqui parece que vai ser louco, vai ser algo incrível, diferente. E não teve outra, foi lá, se encantei pelo amor de Deus mais uma vez e me deixei levar, me deixei fluir durante todos os momentos, se apaixonar por cada monitor, cada irmão de pelotão, cada campista e servo que estava lá, e desde ali saiu muitos amigos, muitas oportunidades dentro do grupo e só alegria na minha vida. Posso dizer que transformou totalmente. O sétimo ágape, ele transformou a minha vida. Eu não conhecia o CC Júnior. Eu já era da igreja, né? Fazia parte das missas, tudo. Só que quando eu fui chamada para fazer o ágape, eu nem queria muito, só que eu fui. E graças a Deus eu fui, porque foi a melhor experiência da minha vida. Lá eu pude conhecer mais a fundo esse amor que tanto me ama. Lá eu pude conhecer pessoas incríveis com o mesmo propósito que eu e que me ensinaram tanto. Então, sem dúvidas, o ágape, ele mudou a minha vida. Ele mudou tudo na minha vida. Os meus propósitos, a minha forma de viver, porque se não fosse o sétimo ágape, eu nem sei se eu estaria hoje aqui, se eu teria vivido tantas coisas que aquele ágape me proporcionou. E eu sou muito, muito grata a Deus por Ele ter me chamado naquele ágape,
por eu ter dado o meu sim para ele. Porque graças a Deus eu fiz aquele ágape. Graças a Deus ele me encontrou naquele ágape. Eu sou muito grata a ele por isso. O sétimo ágape para mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi a partir dali que eu comecei a caminhar com Deus e comecei a me tornar a pessoa que eu sou hoje, tanto em Deus quanto na minha vida pessoal. Fazer o sétimo ágape foi um divisor de águas, né, na minha vida, foi muito bom. Tenho saudade, né? Você já faz 2 anos, né, que eu fiz o sétimo ágape. Foi meio que abriu a porta, né, para eu começar a se servir dentro do CCN Júnior, começar a ser um servo de Deus também. Foi onde eu me reencontrei, que foi onde que mostrou que Deus pode fazer diferença na nossa vida. Independente de tudo, a gente sempre vai estar lá e Ele vai estar sempre nos apoiando. Que o amor dele faz mudanças. Foi muito bom, foi incrível. Foi um momento onde eu pude realmente conhecer o amor de Deus e vivenciar tudo aquilo que Ele tinha para mim. Onde eu fui do pelotão amarelo, que ganhou inclusive. Eu, sendo monitora, ganhei, sendo campestinha também. E, enfim, são pessoas que Deus enviou ali, tanto os monitores e irmãos de pelotão, que muitos deles eu carrego até hoje. Então que realmente Deus ele é perfeito e faz tudo de uma maneira muito linda. O ágape foi transformador na minha vida porque era um momento que eu estava totalmente distante de Deus. Na verdade, eu não conhecia esse amor. E o Cláudio, meu primo, ele vivia indo na igreja sempre. E eu sabia que ele sempre estava na igreja, eu queria saber o porquê que ele vivia lá, o que fazia ele estar mais lá do que com a nossa família. Até que chegou um momento da minha vida que eu estava totalmente longe de Deus, eu não sabia o que fazer mais, estava buscando outras coisas pelo mundo. E aí chegou a oportunidade que meu primo falou, faz o ágape. Porém, tinham acabado as inscrições quando eu fui fazer e eu não sabia o que fazer. E assim, surgiu uma oportunidade e eu falei, vou. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia literalmente ninguém. Eu tava morrendo de medo de me entregar. E estavam acontecendo coisas na minha vida que eu não sabia se Deus era capaz mesmo de cuidar de tudo isso. Quando eu cheguei lá, no primeiro momento, eu senti já que foi transformador. Eu senti que foi algo que mudou minha vida desde o começo, que foi um toque que nunca ninguém me tocou assim. E um amor inexplicável mesmo. Foi muito necessário na minha trajetória. Foi o meu primeiro contato com Deus. Tipo, eu nasci em uma família católica, tudo, mas minha primeira vez que eu pude experimentar foi nesse acampamento. E além dos momentos felizes, momentos tristes, eu pude fazer também várias amizades nessa trajetória, que foram essenciais para o meu caminho, para fortalecer minha fé e o meu caminho com Deus. Como foi coordenar o CCN Júnior em 2023? Foi uma experiência onde me amadureceu muito. Eu acho que eu pude muito mais aprender nessa coordenação que teve, quanto eu pude ensinar ou ajudar. Eu acho que foi uma experiência de amadurecimento no meu coração. Como foi fazer o oitavo ágape? O oitavo ágape foi uma maravilha, né? Porque conheci várias pessoas, teve um desenvolvimento que eu não sabia o que era, conheci o amor de Deus. Foi uma coisa excelente, porque eu não queria fazer, por conta que eu era evangélico, não sabia o que era ser católico. Foi uma virada de chave também na minha vida. Eu nem ia fazer o oitavo ágape, era pra mim ter feito o sétimo. Eu falei, não vou fazer não, ninguém que eu conheço vai estar lá. Aí no oitavo, todos os meus amigos da escola iam fazer também. Eu falei, então vamos aí, mas falar a verdade eu fui mesmo só pelas pessoas que iam junto comigo, porque se não fosse por isso eu nem ia estar lá. Foi uma experiência incrível.
que, tipo assim, mudou totalmente o meu olhar pra dentro da igreja. Porque, tipo, eu era da igreja, minha família sempre vinha catequese, cobrando essas coisas. Mas nunca fui tanto de, tipo assim, se aproximar realmente, querer saber o que é esse mundo com Deus. E aquilo ali abriu, tipo assim, abriu várias portas para mim. E foi uma experiência incrível. Para mim, coordenar o oitavo Ágape foi assim, também realizar um sonho, porque eu já tinha sido coordenador de 16 de junho, mas como no ano da pandemia não teve o Ágape, foi uma realização de um sonho, de vir aqui, de sonhar com as escrituras, de ver aquele povo chegando lá no acampamento, do desejo de coração daquele jovem povo. Então foi assim, foi algo sensacional, foi algo que transformou a minha vida, na verdade, de ver tudo aquilo que era possível, que, de novo, né, já tinha tido um Ágape antes da pandemia, na verdade, já tinha tido um antes, depois esse é o segundo pós-pandemia, mas foi algo assim, sensacional, com aquele medo, será que tem que parar de novo, sabe, aquela incerteza de, meu Deus, será que tudo vai dar certo, não vai vir nada que impeça isso de acontecer, mas chegando lá e vendo a alegria dos campistas, a maneira com que eles se portavam, a sede de Deus de cada um daqueles campistas que estavam lá, só preenchia o nosso coração, sabe? Não só meu, né? Nossa coordenação que estava à frente daqui do grupo, foi sensacional demais. O oitavo Ágape para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, não tem palavras para descrever o que foi, porque eu já escutava de outras pessoas que o Ágape era uma experiência indescritível, que não tinha palavras para medir o quão maravilhoso foi. Eu queria experimentar também um pouco desse amor e ver que foi muito mais do que eu imaginei. Foi assim, foi uma experiência sensacional. Mesmo nunca tendo essa oportunidade de coordenar um grupo de jovens e tudo mais, essa experiência veio para me ensinar muito, o meu coração, amadurecimento e tudo mais, sabe? O oitavo Ágape foi muito importante para mim, porque foi uma porta de entrada para todas as experiências que eu já tive com Deus, e além de me aprofundar mais e conhecer pessoas que se tornaram muito especiais para mim ao longo do tempo que eu tô no Júnior. Foi um recomeço. Eu acho que eu estava muito distante da igreja de tudo. E eu acho que ter feito o acampamento, ter feito o oitavo Ágape, fez eu me conhecer melhor, fez eu me conectar com a igreja e conhecer o CCM Júnior. Então, foi o começo. Foi uma experiência maravilhosa, foi o meu segundo acampamento, mas foi um recomeço, foi uma virada de chave. E eu acho que foi um dos meus primeiros contatos sérios com Deus, que eu levei a sério mesmo. Acho que pra mim foi algo muito bom na minha vida, foi uma experiência nova, algo que me trouxe uma experiência maior com Deus, né, um aprofundamento maior, e também eu fiz muitas amizades, e a partir dele, né, que eu pude ingressar no grupo, e foi algo muito bom na minha vida, que a partir dele eu pude ser cada vez assim mais de Deus, eu diria, e me aprofundar nas coisas da igreja. Defina o CCM Júnior em uma palavra. Amizade. Foi uma virada de chave na minha vida, que foi quando eu realmente conheci o amor de Deus e comecei a levar mais a sério toda essa caminhada. Thank you.